Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Se tu é novo por aqui, muito prazer, eu sou a Jéssica e toda semana a gente caminha junto aqui para compreender, para viver as leis divinas, né, que estruturam a nossa realidade. Hoje eu quero entregar para ti aqui um dos conceitos mais poderosos, né, que eu encontrei nesse caminho de autoconhecimento e também das leis divinas, né? Então, a vida, ela é um espelho, né? E entender isso muda absolutamente tudo na nossa vida e esse é o tema, né? Talvez tu tenha me acompanhado essa semana lá no Instagram, né? Onde eu deixei diversos conteúdos sobre isso, né? Trabalhando também cada pontinho no nosso cotidiano, entendendo que às vezes o inimigo ele não tá fora, ele tá dentro, né? E que a gente reflete muito das nossas dores nas outras pessoas, né? Então, se tu não foi lá, dá uma acompanhada lá. Tem assuntos bem detalhados em cada campo da nossa vida, né? E eu acredito que isso vai iluminar muitas coisas para ti, tá? Bom, a primeira vez que eu me deparei com esse conceito, né, que eu vi alguém falando sobre isso, eu me senti um tanto irritada e bem desconfortável, né? Como assim eu projeto as minhas dificuldades, como eu projeto os meus desafios, né? Como assim eu tô projetando escassez e dor na minha vida, né? Não fazia o mínimo sentido isso para mim. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, né? De estar resistindo a alguma coisa, né? De estar se defendendo de alguma coisa, ou até pensando que não pode ser, né? Não pode ser que tu esteja projetando coisas difíceis pra ti, tá? E eu quero agora que tu imagine um espelho na tua frente, né? E que tu comece a enxergar nesse espelho algo que tu não gosta. É lógico que tu não vai tentar mudar o espelho, né? Pintar o espelho, né? Pentear o espelho, né? E é exatamente isso que a gente faz na nossa vida. A gente tenta mudar o parceiro, a gente tenta mudar o chefe, né? A gente tenta mudar o comportamento do filho, aquelas circunstâncias financeiras também que parece que não tem jeito, né? E a gente acaba esquecendo que isso é só o reflexo, não a causa. Agora imagine teu marido falando atravessado contigo, né? O teu filho deixando as coisas desorganizadas, alguém falando num tom mais ríspido no teu trabalho contigo, né? E daqui a pouco tu te pega com aquele sentimento de explosão, né? Eu não acredito que estão fazendo isso comigo, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Mas se eu te disser que ninguém está tentando fazer nada contigo, ninguém está fazendo nada contigo, né? Eles estão simplesmente te mostrando coisas sobre você, né? Sobre a necessidade de controle que a gente tem muitas vezes, né? Sobre as nossas feridas que não foram curadas, né? De desvalorização, dificuldade de impor limite também, né? Sobre o quanto a gente se exige demais, né? Sobre o quanto a gente deixa de enxergar as coisas com amor. Bom, o mundo ele não tá te atacando, ele tá te revelando. Isso não é opinião, isso é lei universal, eu falo muito sobre isso aqui, né? Aí tem muito da lei da correspondência, né? Que o interno cria o externo, assim como o dentro tá fora e vice-versa, né? A gente também vê muito além do mentalismo aí, né? Que tudo é mente, tudo começa na nossa mente. A gente sustenta isso sobre a gente todos os dias, né? A gente vê também a lei da vibração, que a gente não atrai o que a gente quer, a gente atrai aquilo que a gente é todos os dias, né? E tudo isso forma o nosso reflexo, a nossa autoimagem, tá? Que esse era o ponto que eu queria chegar com vocês. E tudo isso tem muito a ver com autoimagem, muitas vezes distorcida. Eu falo muito sobre isso, tá? Se a tua autoimagem é pequena, os teus resultados também vão ser pequenos, né? Se a sua autoimagem é distorcida, né? A tua vida também vai ser distorcida, não vai ser de acordo com aquilo que tu realmente deseja. Se a tua autoimagem ela tá baseada nas tuas crenças, né? A tua vida vai refletir diretamente todas as crenças que tu tem. Então a autoimagem é a raiz e a vida da gente é o nosso fruto. Então tu pode tentar arrancar quantos frutos tu quiser, mas se a tua raiz não mudar, não tiver de acordo, os frutos que tu plantou vão voltar. Aqui que entra um dos pontos que eu mais falei lá no Instagram, né? Talvez tenha sido o ponto que eu mais falei, né? A dor ela não aparece para te punir, ela aparece para te mostrar uma distorção da autoimagem. A traição que se repetiu, né, o desrespeito constante, o chefe que não te valoriza, né, as relações
onde tu entrega mais e recebe menos, né? Há um desequilíbrio de energia. Nada disso está distinto, né? São padrões, e padrões nada mais são do que memórias internas pedindo por correção da gente. Durante a semana eu fiz um desafio lá muito legal, né? Ele era muito simples, mas ele acaba sendo muito transformador, né? Que é identificar um reflexo por dia, né? Não julgar, não resistir, só observar, né? Agora eu quero expandir esse desafio aqui, né? Eu quero que tu também faça isso, né? Escolha um padrão da tua vida, né? Que te fere, que te magoe, né? E essa semana, ao invés de reagir, responda com consciência, né? Não com impulso. É nessa troca, né? É nessa reação, nessa resposta que a realidade muda, né? A vida não é controle. Então a vida não tá contra nós, ela tá o tempo todo ao nosso favor, né? Só que às vezes a gente tem uma certa dificuldade em enxergar a vida através das dificuldades, né? Em momentos de dificuldade. Bom, espero que esse vídeo tenha iluminado aí, né? Se iluminou, comenta aqui para eu saber. E se tu quiser continuar me acompanhando aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações para que tu possa receber os conteúdos novos, né? Eu quero continuar trazendo conteúdos como esse, me aprofundando nas leis, mas de forma com que vocês entendam elas no cotidiano e que possam, através delas, assim como eu, iluminar a vida de vocês, tá? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.